São poucos os períodos históricos que mexem tanto com o imaginário humano quanto a Idade Média. O mundo medieval foi o embrião de diversas instituições e grupos sociais que viriam a ser hegemônicos no mundo moderno, como a Igreja e a burguesia. Nascida dos resíduos do Império Romano, as trocas socioculturais entre os diversos povos forçaram a criação de novas formas políticas e sociais. Daí surgiu o feudalismo, que hoje será o tema do nosso vídeo, as relações feudais. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gostaria de agradecer a todos que se inscrevem, compartilham os vídeos, as pessoas também que comentam. Vocês sabem que tudo isso ajuda o algoritmo, né, a levar o vídeo para mais pessoas. Quem sabe não desperte o interesse de outras pessoas por história, assim como vocês se sentiram interessados. Os séculos de esfacelamento do Império Romano geraram um grande caos na Europa Ocidental. A mão de obra escrava diminuía, a circulação de moedas declinou, assim como a produção de alimentos. Assaltados pela escassez e pelo terror, os chefes militares não podiam mais contar com o poderio do exército romano. Os inimigos eram muitos, as forças para se defender poucas. A solução encontrada para a defesa e a falta de braços na lavoura foi o feudalismo. Os senhores mais frágeis buscavam amparo nos senhores mais fortes por meio de laços de lealdade. Esses laços incluíam a propriedade da terra. A questão agrária foi muito importante na consolidação do regime feudal. O historiador francês Marc Bloch assim define, abro aspas, os inferiores ofereciam assim, com eles próprios, as suas terras ao chefe. Este, uma vez contratado o vínculo de subordinação pessoal, restituía ao seu novo dependente os bens provisoriamente cedidos, mas não sem, de passagem, os ter sujeitado ao seu poder superior, expresso pelo peso de diversos encargos. Este grande movimento de entrega do solo prosseguiu durante a época franca e a primeira idade feudal, do cimo ao fundo da sociedade. Mas conforme a categoria de recomendado e o seu gênero de vida, as suas formas eram bem diferentes. A terra do camponês era-lhe restituída onerada de rendas, em gêneros ou em dinheiro, e de tarefas agrícolas. A personagem de condição mais elevada e de hábitos guerreiros, depois de ter prestado a homenagem, recuperava o seu antigo patrimônio na qualidade de honroso feudo vassálico. Acabou então de se marcar a posição de duas grandes classes de direitos reais. De um lado, as modestas tenures, concedidas sob a forma de villanage, que obedeciam aos costumes coletivos dos senhorios e os feudos. Do outro, os alódios, isentos de qualquer dependência. Fecho aspas. Assim nascem as duas figuras, o suzerano e o vassalo. O segundo era dependente da proteção do primeiro. No entanto, o vassalo também fortalecia o suzerano. O suzerano só ficava abaixo do rei, ungido como representante de Deus na terra, e que, por sua graça, reinava em seu santo nome. Mas nem o rei e o suzerano eram intocáveis, todos eles dependiam dos pactos de lealdade. Cada vassalo, senhor de seu feudo, o duque, castelão ou mesmo membro do clero, lembrando que muitos bispos, arcebispos, padres também eram senhores de feudo, né? Possuíam uma enorme propriedade repartida com os camponeses. Os primeiros servos dividiam as tarefas com os escravos, na Alta Idade Média, né? Os primeiros séculos da era cristã, quando a Europa se passa pelo processo de cristianização. Ao longo do tempo, os servos se tornaram preponderantes na Baixa Idade Média e já contavam com o trabalho de jornaleiros livres em muitos feudos. Em torno do senhor feudal estava a comuna aldeã formada pelos servos, que também não estavam livres dos pactos de lealdades. Os camponeses, embora dedicados ao trabalho braçal, os sustentáculos materiais do feudalismo, também estavam submetidos às relações feudais. O filósofo e historiador estadunidense Will Durant descreveu a comuna aldeã, abro aspas, em torno da vida baronial, cerca de 50 a 100 camponeses, servos, semilivres ou livres, construíam sua aldeia, vivendo não em domicílios isolados, mas por motivos de segurança, juntos dentro do muro dos estabelecimentos. Geralmente, a aldeia constituía parte de um ou mais feudos.
A maioria de seus funcionários era nomeada pelo barão e responsável somente perante o senhor, mas os camponeses escolhiam um alcaide ou presbote para mediador entre eles e o senhor, e para coordenar suas atividades agrícolas. Reuniam-se periodicamente no mercado a fim de trocar mercadorias no resto de comércio que sobreviveu à autolimitação econômica do feudo. Fecho aspas. Os camponeses pagavam diversos tributos ao senhor feudal, a maioria em excedentes agrícolas e trabalho. Cada servo contava com uma propriedade extensa, onde cuidava da agricultura, pecuária, pesca, coleta de lenha, produção de mel, fabricação de pães e outros produtos. Mercadorias como sal e metais eram uma das poucas coisas que movimentavam o comércio entre os feudos. Era um momento em que as moedas estavam em baixa e as trocas comerciais estavam em alta. O monetarismo aumentaria a sua demanda no fim da Idade Média e início da Era Moderna. Foi essa mesma demanda que produziu o fenômeno do metalismo, um dos maiores estímulos da colonização ultramarina. As monarquias que empreenderam nesse processo logo tornaram-se impérios, que a gente está nesse momento, as primeiras impérios, né, ultramarinos seriam Portugal e Espanha. Depois viriam França, Inglaterra. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Você sabe o quanto isso é importante. Ajuda na divulgação do canal e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Uma das maiores características do feudalismo era a mutualidade. Os compromissos mútuos definiam papéis para cada um dos envolvidos. O rei era a autoridade maior, que reinava pela outorga de Deus. Os suzeranos eram os barões mais fortes, que respondiam diretamente ao rei. Os vassalos eram os nobres de menor poder e estavam subordinados aos barões, que por sua vez orbitavam o rei. Os servos se subordinavam aos vassalos, de modo que alguém sempre estava acima do outro na hierarquia. No período medieval, a sociedade tinha uma estrutura estamental. Os estamentos eram divididos de acordo com sua função. Eram mais flexíveis que as castas asiáticas, né, como na Índia e no Japão, mas de menor ascensão social que a sociedade de classes moderna. Então, para que uma pessoa, por exemplo, chegasse a ser nobre, isso levava muito tempo, muitas gerações. Tinha ocasiões muito específicas para que isso pudesse ocorrer. A cosmovisão dos medievos estava relacionada com a Igreja Católica. A Igreja, instituição legitimadora da monarquia e também da nobreza, né? Porque todos os ritos passavam, de certo modo, pelas simbologias da Igreja Católica, era a mensageira de Deus entre os homens, possuía grandes poderes institucionais, legitimadores. A Igreja praticamente construiu a visão de mundo do homem medieval. Os clérigos tinham seus próprios feudos e a Igreja chegou a possuir um terço das terras europeias. Era de interesse da Igreja e da nobreza que a estrutura das sociedades fosse relacionada à religião, forma de pensamento dominante à época. De acordo com o historiador Sérgio Alberto Feldman, abro aspas, de maneira geral, costuma-se dizer que havia três categorias sociais: laboratórios ou trabalhadores, que seriam os camponeses e servos, escravos, trabalhadores jornaleiros, os belatores ou guerreiros, que seriam a nobreza guerreira, né, os cavaleiros, os títulos nobiliárquicos, os condes, os viscondes, os castelões, etc. E os oratores, que eram os clérigos, os membros da Igreja Católica. Os primeiros produziam bens de consumo e, especialmente, alimentos. Os segundos protegiam a sociedade defendendo e mantendo a justiça, e os últimos realizavam a conexão entre os homens e Deus, protegendo espiritualmente a sociedade. Fecho aspas. Interessante notar que essa estrutura perdurou até a modernidade. Nobreza e igreja, elas mantiveram seus laços até a queda do antigo regime no século XVIII e início do XIX, mas não impediram a ascensão da burguesia. A Revolução Francesa é uma demonstração disso. A nobreza era hereditária, mas aos poucos a condição de nobre passou a ser negociada e os títulos nobiliárquicos podiam ser comprados, o que foi bom para a burguesia porque promoveu uma ascensão social da burguesia. Então, ao invés deles terem que trabalhar, eles agora viviam das rendas, né,
da propriedade da terra trabalhada pelos camponeses. Os nobres, embora tivessem sob constante influência das formalidades e ritos, né, principalmente de influência católica, além do peso que a igreja fazia questão de lhes pôr nos ombros, viviam das rendas dos servos e podiam exercer força militar, o que os camponeses não podiam fazer. As armas eram o domínio da nobreza. Ser nobre era mais que um título conferido, era um modo de vida, um modo de viver. Possuía seus privilégios, mas também tinha suas apreensões. Comparados aos servos, os nobres são mais livres que eles. Medidos entre seus iguais, estão na mesma condição de sujeição que os outros abaixo do rei. Para a historiadora francesa Régine Pernot, a ascensão nobre de quadros da burguesia foi melhor aproveitada na Inglaterra do que na França. A nobreza inglesa foi mais flexível e adaptativa que a francesa, segundo Régine Pernot. Eu vou abrir aspas para a autora. A nobreza é hereditária, mas pode também ser adquirida, quer por retribuição de serviços prestados, quer muito simplesmente pela aquisição de um feudo nobre. Foi o que aconteceu em grande escala no fim do século XI. Numerosos foram os nobres mortos ou arruinados nas grandes expedições do Oriente, e vence famílias de burguês que enriqueceram, atingir em massa a nobreza, o que provocou no seu seio uma reação. A cavalaria enobrece de igual modo aquele a quem é conferida. Finalmente, houve em sequência dos fatos, cartas de nobreza distribuídas, é certo, muito parcimoniosamente, fecho aspas. Não sei vocês, mas a Idade Média é um dos períodos históricos que eu mais gosto de estudar. Quando eu era criança, inclusive, eu queria ser medievalista. Não tem nada a ver com o que eu pesquiso hoje, coisas relacionadas ao Brasil republicano, mas eu ainda gosto muito da Idade Média, eu aprendo muito, é uma coisa que mexe muito com o meu imaginário. Mas eu gostaria de dizer que a Idade Média é mais do que uma questão de imaginário fantástico sobre homens e mulheres medievais. É reconhecer os traços e fundamentos da nossa vida moderna. Ainda hoje, eventos, sujeitos e instituições medievais continuam a influenciar o mundo em que vivemos. O feudalismo é apenas um dos seus temas. Por exemplo, a universidade foi criada durante a Idade Média, a Bolsa de Valores foi criada durante a Idade Média, o avanço das ciências náuticas também durante a Idade Média, a cartografia, alguns ramos da ciência, como a óptica, diversos livros que são clássicos da filosofia surgiram também na Idade Média. Então, a Idade Média, gente, ela não é dispensável, assim como muitas pessoas falam, não. Estudar a Idade Média hoje ainda é estudar e compreender o nosso presente. Não existe história sem fundamento, e o fundamento da história é estudar os períodos que nos precederam. Então, para quem acompanha até o final, muito obrigado. Deixa um like, comente, compartilhe. Deixa aí também seu comentário, o que é que você achou do vídeo, qual livro você leu, qual o seu filme preferido sobre a Idade Média. Eu assisti recentemente um filme sobre o Rei Arthur. Eu recomendo muito. É um filme da década de 80 da Disney. Realmente é muito bom. Podem assistir. Aliás, qualquer filme sobre a lenda arturiana podem assistir, que geralmente o filme é muito bom. Então até o próximo vídeo, pessoal.